Boa noite, irmãos. A graça, a paz e misericórdia sobre nós. Diz assim: eu tenho uma responsabilidade de chegar. Eu tenho uma responsabilidade de chegar na linha de chegada. Queridos, quantas pessoas você conhece, e eu também, que começaram bem na carreira cristã e não conseguiram terminar. Começaram voando em Deus, mas por algum motivo eles se perderam no meio do caminho. Quantas pessoas? Eu conheço inúmeras. E isso é muito triste para nós, quando nós começamos algo e desistimos no meio do caminho. O alvo e o propósito de Deus, ele é eternidade para mim e para você. Deus sempre sonhou para nós eternidade. Deus nunca quis que o homem simplesmente nascesse, vivesse e morresse. Esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é a eternidade dentro de cada um de nós. Nós temos experimentado a graça de Deus. Nós temos experimentado, por meio de Jesus Cristo, a salvação por meio de Jesus. Isso é o maior dom que eu e você poderíamos receber, de ser salvo. Deus nos capacita a viver essa vida em Cristo de uma forma brilhante, de uma forma prazerosa. Viver Cristo, irmãos, é um prazer tremendo, é algo gostoso demais. E muitas vezes nós reclamamos que está difícil, está duro, a coisa não vai. Os inimigos se levantam. Diz outra frase aí: nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra, irmãos. Nós temos visto aí Irã, Israel, Estados Unidos entrando em guerras. E isso é um sinal de que Jesus está voltando. É um sinal. Eu creio que toda a população mundial vai começar a sofrer com tudo isso. Nós estamos passando por esse, eu chamo de os finalmente. Não adianta a igreja se iludir e achar que vamos permanecer na terra. Nós não permaneceremos nessa terra. Deus está equipando o seu povo para o encontro com Ele nos ares. Deus tem feito isso na vida do seu povo, preparando a sua noiva, ornamentando a sua noiva dia após dia, para que ela assuma a sua posição de igreja. Uma igreja separada, sem ruga e sem mácula e sem defeito. Por isso, os sinais estão aí acontecendo. Os sinais têm dito que Jesus está voltando. E nós precisamos nos posicionar como bons soldados de Cristo. Não é ficar vivendo uma vidinha não, mas é viver uma vida total, 100% para o senhorio de Cristo. É uma palavra de desafio para mim e para você nesses dias, de encorajamento. Quando fala exortação, não é pancadaria, mas é te colocar para cima, te animar, te consolar, te confortar, te animar. Porque só Ele tem palavras de vida eterna. É Ele que nós servimos. Então o nosso foco não está nas circunstâncias. O nosso foco precisa estar em Cristo, no chamado que um dia Ele fez para a sua noiva. Nos convidou, nos separou, para que pudéssemos viver uma vida 100% para Ele. Então, irmãos, nós precisamos nesses dias estarmos prontos, preparados e não desanimados. Nós precisamos estar olhando, fitos. Pode olhar para Israel, lá é o nosso relógio. As coisas estão acontecendo, estão afunilando. Então, prepara-te para encontrar-te com o teu Deus. Prepara, fique animado. Nós cantamos uma canção, eu achei assim fantástico, né? Essa letra, até anotei aqui para não esquecer. Eu acho impressionante aquilo que nós cantamos. Olha o que está dizendo essa letra, essa última canção. Deixa eu me achar aqui, né? Ela diz assim: ó, como eu espero o dia em que verei a face do meu amado. Quantos apaixonados nós temos aqui nessa noite? Amada igreja, esse sentimento, ó, como eu não vejo a hora de conhecê-lo face a face, de encontrar com Ele, o meu Salvador. Queridos, muitas vezes nós estamos focados demais nessa terra. Nós não temos tido o prazer total em Deus, naquilo que Ele espera de nós.
Muitas vezes estamos tão focados em nós mesmos, nos nossos ideais, naquilo que precisamos conquistar, que 1 hora na presença de Deus é muito. E eu quero vê-lo face a face. E ele diz mais, dentro desse coro aí, né? Ah, como espero o dia em que a minha alegria será completa. É esse desejo, é esse anseio que precisa estar no coração da igreja. Como bons soldados de Cristo, eu e você, nós enfrentaremos a nossa luta diária. Ela é constante. O inimigo não desiste de nos confrontar e nos enfrentar o tempo todo. Ele vai fazer de tudo para que você desista de ir para uma mansão celestial e ir para um buraco onde ele já está sentenciado. Esse é o alvo do inimigo. Na guerra, nós precisamos conhecer as táticas dos nossos inimigos. No nosso dia a dia, não baixar a cabeça, não ficar atordoados com o sistema que está tentando nos engolir. Esse sistema do mundo vai fazer de tudo para que a igreja do Senhor se desanime, para que ela pare de lutar, para que ela pare de enfrentar as situações. Em vez de adoração, vai começar a murmuração, por causa do tempo, do fator tempo, tem que ser para ontem. Nós estamos acostumados a estalar o dedo e as pessoas vir nos servir. Queremos tudo para ontem. Não temos mais aquele tempo que tínhamos antes, nas orações, nas vigílias, na leitura da palavra. Nós temos corrido dessas etapas que nós já vivemos, que nós já experimentamos. Esse sentimento precisa voltar em nós, amada igreja. Sentimento de amor para com o nosso amado. De desejar ardentemente ver a face do nosso amado. Queridos, eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Eu quero deixar alguns ensinamentos para você nesta noite como igreja. De encorajar você, para que você permaneça de pé. Para que você permaneça amando e desejando ao Senhor. Filipenses capítulo 6, versículo 11 a 13. Aliás, Efésios, né? Efésios 6, 11 a 13. Vamos falar um pouquinho sobre a armadura de Deus sobre a nossa vida. Efésios capítulo 6, versículo 11 a 13. Diz assim. Vamos no 10 também. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Poder de Deus sobre a vida da igreja, irmãos. A palavra de Deus diz que Deus nunca abandonou o seu povo. Nós temos por lembrança, quando Deus resgata o seu povo lá no Egito, depois de aproximadamente 430 anos de escravidão debaixo do jugo de Faraó. Deus resgata esse povo, Deus traz esse povo, passa pelo deserto, passa pelo Mar Vermelho, e o alvo era a terra que mana leite e mel. Nós, por meio de Jesus, passamos pelo mesmo caminho. Nós estávamos perdidos no lamaçal. Jesus é enviado e nos encontra e nos traz de volta. Começa uma nova vida, começa um novo homem, uma nova mulher, uma experiência de vida eterna e abundante. O povo de Israel passou por isso. Nós, os eleitos de Deus, também estamos passando por isso também na nossa caminhada cristã. Então existe uma caminhada cristã. Deus nos salvou com um propósito, lá para uma terra prometida e aqui para uma pátria celestial. Deus tem esse plano e esse propósito na minha e na sua vida. Mas por enquanto nós somos peregrinos em terra estranha. Estamos caminhando rumo à nossa mansão celestial, sim. Mas é fácil? Quem falou que ia ser fácil? Os inimigos se levantarão nessa trajetória da minha e da sua vida.
Enquanto estivermos vivos, aqui testemunhando e falando a respeito do grande amor de Deus, enquanto estamos caminhando na nossa jornada cristã, nós teremos os nossos embates sim, todo dia. E para isso, o Senhor, como lá no Egito, como lá nesse período de 40 anos, a Bíblia diz, em Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 22, diz que a presença de Deus nunca se apartou daquele povo. A presença de Deus sempre vai estar conosco, irmãos, fazendo-nos trilhar de forma plena e abundante, porque aquele que nos escolheu, Ele traz proteção, Ele traz a vida dEle conosco, e a Bíblia diz que aqueles que vieram para a mão de Jesus, ninguém os tirará da mão do Senhor. Essa é a promessa que temos. Então, por que temer o inimigo? O inimigo vai se levantar constantemente, como levantou lá atrás, continua se levantando e continuará se levantando, para tentar minar a minha e a sua vida, fazer eu e você nos desanimar, constantemente, ele vai fazer isso. Só que Deus não nos abandona. Deus, lá, tirando o seu povo do Egito, a Bíblia diz que o Senhor ia com eles numa nuvem, numa coluna de nuvem, durante o dia, e numa coluna de fogo durante a noite. Que Deus é esse? É um Deus de responsabilidade. É um Deus que ama o seu povo e tem um projeto de vida para o seu povo. Deus não nos fez, irmãos, para perecer nessa terra aqui não. Mas Ele nunca disse que nós não teríamos problema. Mas falou, tenha bom ânimo, porque Jesus venceu todas as dificuldades. Então qual é a minha situação, minha e sua? Permanecermos firmes, porque nós fomos tirados de um mundo abalável, e Ele nos colocou num mundo, num reino inabalável. Presença de Deus nos trazendo e nos edificando, nos fazendo viver uma vida plena e abundante, tal qual o Deus nós servimos. Nós não temos um deusinho, nós temos o Deus Todo-Poderoso, aquele que governa, aquele que tem o controle de todas as coisas, aquele que submeteu todas as situações e os problemas debaixo dos seus pés. Então por que temer, irmãos? Nós estamos vivendo esses dias terríveis, dias duros, e nós conhecemos poucas situações, porque nós não enfrentamos ainda dificuldades terríveis, mas possivelmente nós passaremos por ela. Passaremos, porque quem vai passar comigo e com você é o Senhor dos Exércitos. Ele passa conosco, Ele está conosco. Então, quando você estiver passando pelos vales, passando pelas circunstâncias da vida, não tema, porque o Senhor é contigo. Eu quero deixar para você nesta noite 3, vou chamar de princípios ou atitudes que nós precisamos ter enquanto peregrinos nessa terra, enquanto estamos caminhando sobre essa terra. Nós não estamos isentos e não estaremos isentos de situações, de problemas, mas em todas elas o Senhor vai abrir uma porta e vai fechar outra porta. O Senhor vai passar conosco por todas elas. Eu preciso confiar. Eu preciso acreditar no Deus que me salvou, no Deus que de planos e propósitos na minha vida, que estará passando conosco em todas e qualquer circunstâncias. Então, a primeira atitude prática, importante, diária, na minha e na sua vida, a primeira delas, que eu preciso trazer para o meu coração, para mim poder passar por todas essas circunstâncias e esses problemas. Primeira, que você e eu tenhamos a certeza de que nós não estamos caminhando sozinho. Eu e você não estamos caminhando sozinho. Nós temos um Pai, nós temos um instrutor que nos guia, que nos faz viver de forma plena e abundante. Então essa primeira lição para mim e para você, tomarmos posse e colocar em prática todo dia. Todo dia eu preciso levantar e falar, Deus, eu não estou caminhando sozinho. Eu tenho meu Pai, eu tenho o Espírito Santo, eu sou salvo em Cristo Jesus. Essa verdade tem que estar sendo imprimida na minha vida e verbalizada todo dia, irmãos, porque é inevitável, as circunstâncias estão aí, e nós estamos caminhando para uma reta final, e a igreja precisa se posicionar sim, ficar firme sim, acreditar sim no Deus que nós servimos, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que enviou Jesus para me salvar e salvar você também. Ele não nos abandona. Então essa primeira verdade precisa estar imprimida na minha vida. Paulo adverte
a nos afastarmos e evitarmos de toda forma o mal. Eu quero que você abra a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses, Tessalonicenses 5, 23. Olha o que Paulo está dizendo para nós como igreja, para que a gente possa estar nos preparando, irmãos, nos santificando, irmãos. Santificação parece que ficou um negócio meio que à parte, mas é o que Deus mais espera de mim e de você. Essa vida separada integralmente para servi-lo de todo o coração. Olha o que Paulo está dizendo, 1 Tessalonicenses 5, 23. Está dizendo assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que Deus quer fazer conosco. Que o nosso espírito, corpo, aliás, espírito, alma e corpo, essa é a ordem correta que Deus espera nos encontrar. Vivendo uma vida de santificação, esperando pelo Senhor. Muitas vezes as situações são tão terríveis que parece que a gente tira o foco da volta do Senhor. Nós não nos equipamos com a santificação. Nós estamos preocupados em viver o dia, mas sem respeitar as consequências do amanhã. E o que Deus espera de nós nessa reta final é que a igreja permaneça pura, que ela permaneça com desejo de encontrar o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. É a nossa morada eterna, é para lá que nós estamos indo. Então, por isso, desse primeiro revestimento, se você quer um título para essa mensagem hoje à noite, revestidos para poder vencer. Revestidos para poder vencer. E esse primeiro revestimento aí de poder de Deus é que nós não estamos caminhando sozinho. O Senhor nos salvou com um propósito de nos levarmos para uma vida de eternidade. Então não é uma vida para você sofrer e morrer aqui e acabou tudo, não. Mas é uma vida plena, abundante, saborosa. Eternidade. Eu estou falando sobre eternidade. Então, irmãos, nós precisamos colocar isso em prática, a fim de que sejamos íntegros, irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus. Assim como os reis do Antigo Testamento precisavam de proteção e direção do Espírito de Deus para vencer as batalhas, nós também da mesma forma. Nós não andamos sem rumo, nós temos um rumo. Nós temos a ajuda do Espírito Santo. Lá atrás, o próprio Deus, na coluna de nuvem, na coluna de fogo. E hoje nós temos o Espírito Santo de Deus. Por isso que a Bíblia, o apóstolo Paulo fala, não apagueis o Espírito, mas mantenha uma comunhão com o Espírito, porque é Ele que vai te dar as dicas corretas de como você vencer o inimigo. É o Espírito Santo, igreja. Nós precisamos estar nessa sintonia com o Espírito Santo de Deus, desejando a Deus, querendo mais de Deus, saindo de cena nós e entrando a presença poderosa de Deus habitando em nós, nos enchendo de vida, nos enchendo de graça, nos enchendo de prazer de permanecer na sua presença e não sair mais. É isso que Deus espera de nós. Então eu e você não estamos sozinhos. Hora que o diabo chegar na sua cabeça lá, naqueles momentos difíceis, olha, você está sozinho, Deus te abandonou, você não serve para nada. Olha, já faz tanto tempo que o Senhor falou que vinha, acho que não vem mais não. Conversa do inferno, nós não temos tempo para ouvir isso mais, por causa da intimidade de uma vida no Espírito. Nós precisamos aprender a desenvolver essa amizade com o Espírito Santo. É Ele quem vai nos dar todas as dicas para cruzarmos a linha de chegada, irmãos. Nós não estamos só. Nós não estamos só. Ali muitas vezes nós temos exemplo na Bíblia que o Espírito Santo instruía quando os reis vinham buscar sabedoria como lutar as guerras. Os reis vinham perguntar para Deus, Deus faz, às vezes nem precisava lutar. E hoje nós mais lutamos contra a carne do que pedimos ajuda para o Espírito Santo. A gente faz de tudo, malabarismo nós somos especialistas. Transformar a pedra em pão, principalmente. Porque não aprendemos a buscar através do Espírito Santo. Fala, Deus, que o teu servo ouve. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, igreja.
Nós precisamos voltar a ter um ouvido sensível àquilo que Deus tem buscado e que cada um de nós possamos fazer. Voz de Deus, nós não estamos sozinhos. Só fazer assim que você vai ouvir. Fala que o teu servo ouve, Senhor. Nas madrugadas, através da palavra, através da vida desse soldado que está aí do seu lado. Sabia que ele é um soldado importante? Daqui a pouco nós vamos falar sobre ele. Esse parceiro, essa parceira que você tem aí. Então esse é o primeiro revestimento para que possamos caminhar firmes e decididos na caminhada cristã. Nós não andamos sozinhos. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus, porque se somos filhos, somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então os reis buscavam conselho. Por quê? Por que buscar conselho? Quem aqui consegue olhar depois da montanha? Você está vendo a montanha? Imagina uma montanha aí. Imagina uma montanha. Você está olhando a montanha? O que você está vendo? A parte da frente dela. Mas você sabe o que está nas costas dela e por trás dela? Eu não sei. Então aqui entra o Espírito Santo de Deus. Pai, me revela, me fala. Eu não quero errar o alvo. Não quero morrer na praia. Não quero morrer na praia, queridos. Eu quero desfrutar dessa vida relacional com Deus. E os reis, eles caminhavam em cima disso. Porque a dimensão da nossa visão, ela é limitada. Eu não enxergo tudo. Você como pai, você como esposo, não enxerga tudo. Nós não sabemos o caminho das pedras. Mas Deus vai nos instruir como passar e trilhar para que herdemos a mansão celestial. É para lá que nós estamos indo. É para a mansão celestial que nós estamos indo. Quando Jesus voltar nas nuvens, Ele arrebatará a sua igreja e nós nos encontraremos com Ele nos ares. A igreja, a noiva preparada, está pronta para isso, sem ruga e sem mácula. Portanto, é fundamental nossa constante conexão com o Espírito Santo. Assim como no Antigo Testamento, eles precisavam da unção de Deus para vencer as batalhas. Hoje, nós como reis e sacerdotes, precisamos também para continuar vencendo as batalhas. O segundo revestimento de poder que nós precisamos, que nos capacitará a viver uma vida vitoriosa. Segunda atitude que eu e você precisamos todo dia, irmãos. É todo dia, não é de vez em quando. Todo dia eu preciso afirmar e reafirmar isso. É ter discernimento das estratégias do inimigo. Ter discernimento das estratégias do inimigo. Satanás nunca brincou de ser Satanás. Sempre foi matador. E o alvo dele é esse. Muitas vezes ele tem mais nos distraído do que nos matado. Mas lá na frente ele nos mata. Distrações. Muitas vezes numa guerra, se você baixar a guarda, o inimigo vai te acertar. E muitas vezes nós temos vivido dessa forma. Como que passeando na floresta. Como que se não fosse acontecer mais nada. Nós estamos muito devagar, pensando muito lento. E o inimigo pensa muito rápido. Então não seja uma presa fácil para Satanás. Dentro das iscas que ele usa, o Satanás usa muita isca. E ele vai sempre naquele ponto fraco. O caçador, para pegar uma presa, o que ele vai usar? Se o leão come carne, eu vou usar lá fruta? Não. Eu vou fazer a ceva, botar a isca de carne, se eu quero pegá-lo. Satanás sabe o nosso calcanhar de Aquiles, sabe dos nossos pontos fracos. Mas você conhece o inimigo? Só através do discernimento. Deus vai nos capacitar a derrotá-lo, porque ele já foi derrotado. Jesus derrotou todo o principado, toda a potestade. Queridos, ter discernimento. O versículo de Efésios 6:11, olha o que está falando de Efésios 6:11. Nós lemos agora há pouco aí. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Revestimento de poder para poder vencer, irmãos. Capacitação de Deus, vida de Deus. Eu espero que você nesta noite possa trazer essa responsabilidade e falar: Deus, eu não quero vacilar mais. Eu quero ser uma igreja autêntica. Tudo aquilo que vai possibilitar o inimigo me dar uma rasteira, eu vou querer que o Senhor me aponte e que o Senhor possa me sarar nessa noite.
Talvez uma pornografia. Talvez umas mentirinhas de vez em quando. Talvez uma prostituição. Talvez um pensamento maligno. Quanta coisa nós podemos dar brecha para que o inimigo atue. E isso causa em nós uma vida errada, onde a santificação demora mais. Se eu não confessar o meu pecado, aquilo vai permanecer batendo na minha vida para o resto da vida. Eu preciso entregar isso, colocar isso para Deus. Isso é discernimento. Deus vai mostrar, se é que já não está mostrando agora aí para você, sobre santificação. Os meus olhos, o que os meus olhos têm visto? O pastor Messias pregou aqui domingo passado sobre santificação do corpo. Onde os meus pés têm ido? Onde os meus olhos têm visto? O que nas altas madrugadas eu vejo no meu celular, na internet? Isso pode paralisar você, não deixar você cruzar a linha de chegada. Nós estamos vivendo uma época de tempos e oportunidades. Antes que a trombeta soe, irmãos. Alertas de Deus, porque Ele nos ama. Deus nos ama. Um preço alto foi pago muito, muito, muito por mim e por você. E na mesma proporção do amor de Deus, eu deveria amá-lo muito mais. Porque só assim eu verei a sua face. É fácil, irmãos? O dia a dia não é. Quanta luta. Quantos inimigos se levantam para tentar destruir o que já foi construído na sua vida. E muitas vezes estamos de boa, vamos relevando, passando, põe um pano quente aqui, põe outro pano quente ali. Se Jesus voltasse agora, você ia ver a face dele. É para nós pensarmos. Como que eu tenho servido esse Deus? Eu tenho amado Ele de fato e de verdade? Ou eu tenho brincado, passado um tempo com Ele, mas eu não tenho me envolvido com Ele? Deus está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É isso que Deus está buscando da sua igreja. Equipá-la para que na trombeta subamos todos nós. Esse é o plano de Deus. E a última, para mim e para você, colocarmos em prática essas atitudes, 3 atitudes importantíssimas dentro desse texto, para que possamos cruzar a linha de chegada, triunfantes. Não importa o que aconteça, irmãos, você chegar lá sem uma perna, mas chegue, porque nós temos o poder de Deus habitando em nós para podermos vencer todas as lutas e provas. Basta querermos. Última atitude ou verbalização que você precisa fazer, mas principalmente trazer para mim e para a sua vida essa prática. Do versículo 6, do capítulo 6 de Efésios, capítulo 10 a 18, vai estar falando sobre um dos maiores revestimentos de guerra que eu e você possamos ter. Vai estar falando sobre a armadura de Deus, que protege o corpo da cabeça aos pés. Se eu e você colocarmos essa armadura todo dia, aliás, se não tirar ela, nós viveremos uma vida mais que vencedores. Com certeza. Lembrando que essa é uma palavra de encorajamento para você. Para você não desistir, mas para você prosseguir naquilo pelo qual você foi salvo. E ser salvo não é o fim, ser salvo é o começo. Aí você tem que desenvolver essa caminhada, batalhar as batalhas da fé, porque todas elas já foram vencidas. Eu só preciso ir no rastro de Jesus. Então, quando eu me revisto, quando eu visto essa armadura, o exemplo da armadura romana serve para nos equipar espiritualmente diante das batalhas que enfrentamos no dia a dia. Cinto da verdade, couraça da justiça, calçados da prontidão em compartilhar o evangelho da paz, escudo da fé, que é a nossa
proteção contra os dardos inflamados do inimigo, que são as iscas, ataques e tentações. Capacete da salvação, que é a salvação que vem por meio de Jesus, protege nossa mente e os nossos pensamentos. Espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nossa única regra de fé e prática. Arma para combater o mal e a astúcia, as mentiras, os sofismas de Satanás. Queridos, nós temos tudo para viver uma vida de vencedores. Tudo. E o mais interessante é que depende de mim. Aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar? Nós não temos ainda noção do que é uma eternidade com Jesus e sem Jesus. Tomara o mundo pudesse estar aberto para isso, para que todos se salvassem. Esses dias eu vi um jovem satanista, e ele zombando, né? Tem gente que acha graça ainda, sobre que ele queria. Ele falou assim: eu estou decidido, eu quero morar no inferno, quero estar lá com os meus iguais a mim e outros mais, vamos fazer a maior festa. Eu falei: que dó, que pena, que pena. E tem muitos irmãos assim. Mas o mais terrível é saber que a maioria desse povo já passaram por dentro de uma igreja, perderam a oportunidade, já estavam equipados, mas deixaram de ouvir a voz do Espírito, deixaram de ouvir o interesse de Deus pela vida deles, talvez porque passou por umas provas, umas provinhas, e desistiram. Não importa o que eu e você passamos, é passageiro diante de uma eternidade que será de glória e bênção, presença, vida de Deus. Então vale a pena, irmãos, a vida cristã. A escolha que você faz todo dia vai determinar onde você e eu vamos passar a eternidade. Escolhas. A Bíblia diz que nós precisamos da armadura de Deus para poder resistir o dia mau. E depois de termos vencido tudo, permanecermos inabaláveis. Irmãos, quem faz isso? Quem faz isso? Quem que dá força? E quem pode tirar a armadura é só Ele, o nosso general. A hora que ele vê que a batalha já foi ganha, ele pode vir e te sacar a armadura. Porque se você tirar antes, com certeza o inimigo te derrotará. Eu preciso do Senhor, igreja. Eu preciso dele. Porque eu sei que sem ele eu não venço nada. E com certeza perderei a salvação. Mas eu preciso dele. E eu quero vê-lo. Eu quero vê-lo como realmente ele é. E para isso eu e você precisamos sermos persistentes. Não troque a sua bênção por um prato de lentilha, irmãos. Não troque. As ofertas vão ser assim para você. E às vezes até uma coisa besta. O que Isaú fez? Trocou por um prato de comida. Fosse por uma BMW. Mas um prato de comida. Mesmo que fosse por uma BMW, né? Mas ofertas virão, porque o inimigo é astuto. Não negocie. Fique com a sua salvação garantida. Mesmo que você estiver assim, perdendo tudo. Você perca tudo aqui, mas você ganha tudo lá. O plano de Deus para a igreja é maravilhoso, irmãos. Ele é perfeito. O plano de Deus para a igreja é lindo. Nós não temos noção ainda como é o céu, mas é lindo demais. Então fica firme, persevera, passa pela luta, passa dando glória a Deus. É difícil, irmãos.
Se eu estivesse pregando algo que não fosse difícil, mas é difícil. Se torna fácil por causa da presença do Senhor. Se torna fácil porque Ele dá discernimento para nós discernirmos o certo e o errado. Se torna fácil por causa dessa armadura do Senhor sobre as nossas vidas, a proteção dEle sobre a nossa vida. O inimigo não pode nos tocar. Não pode. Põe a mão sobre o teu coração. Diga para Ele o quanto você precisa dEle. E se tem alguma coisa para você entregar, irmão, alguma coisa, um pecado, alguma coisa difícil, não vai para a derrota com isso, não. Já entrega logo e fala: Deus, eu devo. Meus pensamentos, as minhas mentiras, Deus, e até mesmo a falta de compromisso com o Senhor. Eu estou com o Senhor, daqui a pouco eu não estou mais. Eu tenho sido negligente para com o Senhor, com a palavra, com a oração. Essas ferramentas de Deus para nós, além da armadura, oração, palavra, jejum. Fala para Deus, fala, Pai, me ajuda. Eu não quero ficar pelo caminho, Senhor, mas eu quero cruzar a linha de chegada, Deus. Se você quiser sair do seu lugar, vir aqui no altar, se dobrar aqui, chorar diante de Deus, faça. Queridos, não vamos fazer mais apelo, você não precisa nem fazer, é só você vir. Vem, entrega tudo e fala: Deus, eu quero entregar minha vida, meu coração, entregar, Deus, as situações que eu não consigo confessar. Abra o seu coração com o Espírito Santo e Ele vai te perdoar, vai te curar. Aí, aqui, onde você estiver. Espírito Santo, está aqui tua igreja, ela é sua. A gente quer que todos sejam encorajados nessa noite, Senhor, a se identificar, Senhor, e saber que nós somos vencedores, que nada e ninguém pode roubar a nossa bênção, roubar, Deus, aquilo que o Senhor já começou em nós. Deus, sonda-nos, esquadrinha-nos, vivifica-nos. Nós queremos aprender a te amar, Senhor. Nós queremos aprender, Deus, ouvir a tua voz e obedecer, Deus. Seu povo só perdeu, Deus, a maioria perdeu. Toda aquela geração que saiu lá do Egito, apenas 2 entraram porque foram desobedientes a Deus. Nós não queremos que essa igreja do Jardim Ipiranga seja conhecida como a igreja que obedece. Igreja obediente, Senhor. Igreja que teme ao Senhor, que se santifica. Uma igreja que entende, Senhor, o plano e o propósito do Senhor. Põe tua mão, Espírito Santo. Molda em nós, Senhor, o teu caráter. Molda em nós santificação. Nós queremos ser semelhantes a Jesus. Tem sido pregado isso aqui um monte, Deus. O Senhor tem chamado, Deus, toda a tua igreja a se santificar, Deus. Porque só o Senhor sabe a hora que o seu filho virá, Deus. Só o Senhor sabe, Deus. Continue falando conosco, Senhor. Algo que precisa ser mudado na nossa mente, nos nossos olhos, na nossa maneira de falar, nossa boca suja muitas vezes. Nos cura, Senhor. Cura, Deus. Liberta pessoas aqui nessa noite, Senhor. Traga libertação, Deus. Seja qual vício for, Deus. Vício do álcool, vício da prostituição, vício da mentira, que caia por terra agora em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo esteja santificando mentes, santificando corações, santificando o corpo, santificando, Senhor, espírito, alma e corpo nessa noite. Coloca em ordem, Senhor, aquilo que está em desordem. Nós obedecemos, mas o corpo está tudo em desordem. Hoje é alma, hoje é corpo e depois, por último, espírito. Mas que o Senhor coloque em ordem e sejamos achados, íntegros e retos, no espírito, na alma e no corpo, Deus. Coloque em ordem isso, ó Deus. Coloque em ordem, Deus. Põe em ordem, Deus. Esse é o nosso anseio, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a tua igreja, Senhor. Nesta semana, Pai, que tua igreja tenha uma semana de vitória, Senhor. Experimente essa palavra na prática, Senhor, vivendo essa verdade, sabendo que nós não estamos caminhando sozinhos, sabendo, Deus, que nós temos discernimento do teu Espírito Santo para prosseguir, e sabendo que nós estamos revestidos com a tua armadura. Abençoe o teu povo, Senhor, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a vida dos meus irmãos, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um, em nome de Jesus.